Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa lição de número 12 e hoje nós aprenderemos sobre igreja, uma casa de fazer discípulos. Então vamos começar? Senhor, te damos graças por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós, pelas tuas bênçãos, maravilhas incontáveis. Senhor, que possamos entender mais a tua palavra, que possamos, Senhor, compreender mais sobre ti. Nos dá uma aula abençoada, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, crianças, na nossa lição, nós vamos saber mais sobre ser discípulos de Jesus. E o nosso memorizando está em João, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 8, o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes em minha palavra, sereis meus discípulos. Ok? Alguém aí sabe o que significa discípulo, ser discípulo? Alguém sabe? Então, ser discípulo é seguir uma outra pessoa. Mas não é seguir de ir atrás da pessoa. Seguir de maneira diferente. Fazer o que aquela pessoa também faz. Então, discípulo é quem segue as ideias ou imita o exemplo de alguém. Nesse caso, nós estamos falando sobre Jesus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, ok? E os discípulos de Jesus precisam propagar, quer dizer, espalhar esse evangelho a todos. Além de discípulo, existem vários nomes pelo qual nós somos chamados cristãos. Vamos relembrar alguns nomes? Evangélicos, protestantes, irmãos, crentes e também nos chamam de Bíblia. Lá vai a Bíblia, lá vai o Bíblia. Assim, também nós somos conhecidos. Sabia que a maneira como somos chamados não é mais importante? O mais importante é sermos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Ei, alguém aí acha que vai ser parecido com Cristo ou chamado de cristão se e não conhece a Cristo? Não lê e nem obedece a sua palavra? Devemos aprender mais sobre Jesus para podermos ficar parecidos com Ele. As coisas que nos comprometemos a fazer quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador é darmos um bom testemunho. E vamos lá saber como essa história de nos chamarem de cristãos começou. Vem comigo. Depois que Estevão morreu, houve uma grande perseguição aos discípulos e eles se espalharam por todos os lugares, mas eles continuavam a propagar, a falar do Evangelho. E muitas pessoas se convertiam. Eles ficaram tão conhecidos que a igreja de Jerusalém desejava saber tudo o que eles estavam fazendo. Então, os líderes da igreja enviaram Barnabé até Antioquia. Chegando lá, Barnabé ficou tão feliz com as obras que os discípulos estavam fazendo e exortou que todos continuassem firmes no Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 36, dá o significado da palavra Barnabé. Significa filho da consolação. E foi isso o que Barnabé fez. Ele animou o povo, animou a igreja.
Falando em outras palavras, quando Barnabé chegou ali, ele viu a graça de Deus no ambiente. E você deve estar me perguntando, como assim? Como nós podemos ver a graça de Deus? Quando a mudança de comportamento, o que mentia, não mente mais. O que desobedecia, não desobedece mais. Quando você vê alguém crescendo no conhecimento da palavra de Deus, aí também nós podemos ver a graça de Deus. Continuando a história, depois disso, Barnabé percebeu que ali em Antioquia ele teria muito trabalho e por isso ele resolveu buscar Saulo para auxiliá-lo nessa tarefa, para ajudá-lo. Os dois trabalhariam ali durante 1 ano. Barnabé poderia ter feito tudo sozinho? Talvez sim. Mas ele preferiu buscar Saulo para ajudá-lo. Isso mostra humildade. Ninguém trabalha sozinho. Nos tempos de hoje podemos considerar que Barnabé era o pastor e Saulo seria o co-pastor. Então os dois têm que trabalhar juntos, unidos, para que a obra de Deus vá em frente. Barnabé e Saulo ficaram ali durante 1 ano, evangelizando, ensinando, discipulando, consolando o povo, aconselhando o povo. As lições que nós aprendemos até agora nos fazem entender que a igreja é um lugar onde temos comunhão, onde nós oramos, aprendemos a palavra de Deus, servimos, ouvimos Deus falar, recebemos dons espirituais, somos curados, nos alegramos muito. E onde aprendemos a ser discípulos de Jesus. Então, não perca as oportunidades que você tem quando você está na igreja. Aproveite para aprender mais sobre Deus. Preste atenção a tudo que foi ensinado. Valorize esse tempo. É lá na igreja que aprendemos que para sermos discípulos de Jesus, não adianta só nós conhecermos as Escrituras Sagradas. É preciso fazermos a vontade de Deus. E, como filhos de Deus, nós devemos refletir a sua imagem. O mundo lança muitas coisas para nos afastar de Deus, querendo influenciar na forma como pensamos, como agimos, tudo conforme Ele quer. E devemos ter cuidado com tudo isso. A nossa influência deve vir da palavra de Deus. Nós temos que viver uma vida de acordo com o que Deus nos ensina. Uma vida que agrada ao Senhor. Com quem você tem se parecido? Muitas pessoas hoje em dia, até adultos, fazem muitas mudanças no seu corpo para ficar parecido com algum artista famoso, com alguém que ele admira muito. Você tem se parecido com quem? Nós devemos ser parecidos com Cristo. Procure ser parecido com Cristo. Mas como parecido, tia? Tendo a mente de Cristo, pensando como Cristo, agindo como Cristo, falando como Cristo. Tenha as atitudes de Jesus. A sua tarefa é a seguinte. Você vai me responder. Onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Agora complete a música. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Agora é a sua vez de cantar, vamos lá? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão, Pedro, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Manda o vídeo lá. Vamos agradecer ao Senhor pela aula de hoje. Senhor, te damos graças por este momento que passamos aqui. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá sabedoria que venha de Ti, Senhor, que possamos ser verdadeiramente
teus discípulos. Fica conosco, porque nós precisamos e somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, o seu lar. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Tchau!